E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula, nós vamos revisitar corpos rígidos, dessa vez no formalismo lagrangiano. Vamos lá. Bom, aqui a ideia é trabalharmos os corpos rígidos novamente. Nós já trabalhamos no curso de Mecânica 1 e, portanto, já tenho vídeos relacionados a corpos rígidos, né? Eu vou deixar na descrição. Vamos começar aqui com algumas preliminares. Aqui eu já vou pressupor que vocês estão grandinhos, eu não preciso ficar desenhando. Mas o fato é que o que eu vou considerar como um corpo rígido é um sistema de N partículas em que a distância entre quaisquer duas partículas constante ao longo do tempo. E nesse sistema de N partículas, eu vou considerar N muito grande, né? De forma... Eu não preciso fazer isso formalmente, posso usar só o vínculo de rigidez, mas considerando N muito grande, eu considero o corpo como um corpo extenso. Então, eu vou chamar de ρ a densidade de massa do corpo rígido e vou supor que ômega é o volume total do corpo rígido. De forma que a massa total do corpo rígido, vou chamar de M grande, é igual a integral no volume de ρ. D ômega pequeno é o elemento de volume. Eu vou supor primeiro um referencial inercial, que eu vou chamar de O, simplesmente, com um sistema de coordenadas que eu vou chamar de Y', que é esse conjunto de pontos aqui, Y'1. Então, eu tenho o sistema de coordenadas Y. E eu vou supor que o corpo rígido tem um pivô, que é um ponto A, cuja posição no referencial O é dada pelo vetor R igual. Eu vou representar vetores agora como matrizes linha. Então eu tenho aqui R1, R2, R3. Então o pivô A tem uma posição R1, R2, R3 com relação a O. Agora eu vou supor um segundo referencial que eu vou chamar de O'. Na verdade eu vou mudar, tá certo? Como eu estou usando linha para esse sistema aqui eu vou chamar de O'. E eu posso chamar do que eu quiser, tá? Mas só para não confundir. E agora um segundo sistema de referência eu vou chamar de O. E esse sistema de referência tem origem em A. Dessa forma aqui, um ponto genérico X do corpo rígido tem uma posição que eu vou chamar de X' com relação a O' e tem posição que eu vou chamar de X com relação a O. Isso aqui significa, claro, que X' é igual a R mais X. Maravilha. Então eu tenho 3, aqui X' é X1', X2', X3', R, R1, R2, R3 e X, X1, X2, X3. E agora vamos supor um terceiro sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas eu vou chamar de S. E o sistema O tem origem em A, mas eu esqueci de dizer, e eixos paralelos a O'. Então, eu vou trabalhar com 3 sistemas de coordenadas. O O' é o inercial, o O não é inercial, porque o corpo rígido se move com relação a O, mas os eixos ainda são paralelos a O'. E agora eu vou para um terceiro sistema de coordenadas S, cujos eixos são fixos no corpo rígido, mas ainda tem origem em A. Certo? Então nós vamos de um sistema de referencial inercial para um sistema não inercial, mas com eixos paralelos. E aí nós fazemos uma outra transformação de coordenadas do sistema O para o sistema S. E aí, nesse caso, no sistema S, o ponto X ao qual eu estou me referindo do corpo rígido tem posição que eu vou chamar de S. Portanto, a minha posição S do vetor X é simplesmente uma matriz de rotação aplicada em X. Essa matriz de rotação, R transposto R é igual a R transposto, que é igual a identidade, e o determinante de R é igual a 1. Meu R',
vai ser igual a R mais X, e X é R a menos 1, do vetor S. Então eu tenho essa relação entre X', que é o sistema de coordenadas inercial, e S, que é o sistema de coordenadas fixo no corpo rígido, que eu chamo também de sistema local. Então vou começar com essas considerações. Agora o que a gente quer saber é como construir a função lagrangiana. E como nós vimos, a melhor maneira da gente fazer isso é primeiro analisando a energia cinética e depois a energia potencial do sistema. Qual que é a energia cinética? Eu vou chamar de K. Vai ser 1/2 da integral da diferencial de massa que eu tenho no meu volume de x ponto linha, produto escalar, x ponto linha. Ou seja, eu pego cada ponto do corpo rígido, pego sua velocidade e integro em todo o corpo rígido nos seus elementos de massa. Como o volume do corpo rígido é ômega, eu tenho, claro, d ômega rho de x. E o ômega está no ponto x do corpo rígido. Eu vou usar essa notação um pouco mais compacta, certo? Portanto, ela vale em qualquer sistema de coordenadas que eu queira usar. Essa é a energia cinética do meu sistema. E vou calcular essa energia cinética para encontrar um resultado que vocês já conhecem, na verdade, porque nós já estudamos corpos rígidos lá atrás. Primeiro, eu vou pegar essa relação aqui e vou derivar com relação ao tempo, que é o que nós precisamos fazer. Então eu tenho aqui R ponto e aqui eu tenho X ponto. E aí, essa integral aqui, eu faço a distribuição do produto. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Esse cara aqui dá R ponto ao quadrado, certo? O R sem o negrito é o módulo. Eu vou ter 2 R pontos X ponto e aqui eu tenho X ponto ao quadrado. E aí eu venho aqui embaixo e distribuo a integral. Maravilha. R ponto não depende de X, então a integral de ρ no volume é a massa total do corpo rígido. Portanto, aqui, olha só, eu tenho a energia cinética do pivô. Essa integral aqui dá 0. Nós já fizemos essa conta na primeira parte do curso, né? O que acontece? Eu substituo X ponto como X ponto linha menos R ponto. E aí eu vejo que vai dar 0. Esse termo aqui, vamos trabalhar com ele. Quem é X ponto ao quadrado? Aqui usaremos S é igual a Rx. Só que agora eu vou usar a inversa dessa expressão porque eu quero. Então eu venho aqui, eu vou colocar o S para o lado direito e vou multiplicar R transposto desse lado aqui. Já que a matriz de rotação ela é ortogonal. R transposto R é igual a identidade. E a identidade vezes um vetor coluna é o próprio vetor. Então, o que nós vamos fazer? Vou calcular X ponto. E X ponto vai ser dr transposto dt, atuando em S, ou seja, a derivada da transposta da matriz de rotação, mais R transposto S ponto. Contudo, S ponto é 0. Por quê? Porque o sistema de coordenadas S é fixo no corpo rígido. Então a posição S do ponto X no corpo rígido, ou de qualquer ponto, não vai mudar com o tempo. Então, meu X ponto é dado por essa expressão dr transposto dt vezes S. E aí eu venho e substituo essa expressão aqui. Tudo bem? Então essa energia cinética, então, K igual a energia cinética de translação do corpo rígido, já que eu estou no pivô A. E aqui eu tenho X ponto ao quadrado, que é o produto escalar X ponto, X ponto. Eu tenho X ponto transposto, X ponto, né? Em que esses aqui, esse é a matriz linha, X1 ponto, X2 pontos, X3 pontos. E essa é a matriz coluna, X1 ponto, X2 pontos, X3 pontos. Então eu venho aqui e substituo X ponto nas duas expressões. Então eu tenho aqui
dr transposto dt S transposto, dr transposto dt S. Transposta do produto é o produto das transpostas na ordem inversa. Então eu tenho S transposto, sai para fora, dr transposto dt, transposto, dr transposto dt vezes S. Mais uma vez, a derivada da transposta é a transposta da derivada. E a transposta da transposta é a própria matriz. Então eu tenho essa expressão dr dt transposto aqui no meio, S transposto S aqui. Esses caras aqui agora, eu vou analisar as componentes deles. Então vamos lá. Eu vou primeiro escrever esse cara aqui em componentes. E para isso eu vou usar a notação de Einstein. Bom, eu sei que esse cara é um escalar, certo? Porque ele é x ponto ao quadrado. Se ele é um escalar, ele vai ser um produto de dois vetores. Então, esse cara aqui vai ter um índice embaixo. Percebe como isso é um produto escalar? O primeiro termo, eu vou convencionar, pelo menos para essa conta, que o índice fique embaixo. E esse aqui que o índice fique em cima. Por quê? Porque como eu tenho um vetor linha vezes um vetor coluna, eu posso dizer que o índice em cima é o vetor coluna e o índice embaixo é o vetor linha. Essa, no geral, é uma convenção que é usualmente adotada. E aqui, esse cara tem que me resultar num vetor linha. E, portanto, eu vou ter nesse primeiro termo aqui um S transposto. Como S é transposto, vetor linha, dr dt. Esse cara aqui eu vou colocar um K. Esse cara aqui é um K. É um KI, índice embaixo. Correto? E agora, esse cara aqui, eu tenho que ter um índice I em cima. Esse índice vai ser dessa matriz J, SJ. É assim que eu escrevo. E, compactamente, eu vou escrever assim. Isso vai ser igual a SK R ponto K I R ponto transposto I J SJ. Lembra que eu posso subir, eu tenho um índice mudo que é o I, eu posso subir esse índice, ficar SRKI, desde que eu desça esse índice I aqui. Então eu vou fazer precisamente isso aqui. Bom, a matriz R é ortogonal, mas R ponto não necessariamente é, certo? E eu vou escrever ainda isso aqui da seguinte forma. Bom, como R transposto componente J é RJI. Então eu troco linha por coluna, tiro daqui. Como todo mundo aqui está em componentes, não importa muito o jeito que eu escrevo. Então eu vou deixar dessa forma aqui. Agora eu vou pegar a energia cinética total do sistema. Eu substituo essa expressão aqui. E o ρ. Todo mundo aqui está no mesmo ponto x. Posso ignorar esse ponto. Isso aqui também é igual. Veja, o R depende do tempo, né? Mas ele não depende do ponto do corpo rígido. Ele vai embora. É um conjunto de números. Então eu tenho aqui esse senhor. E agora eu vou introduzir uma matriz que eu vou chamar de T e J. Ela é chamada de segundo momento de massa do corpo rígido. E essa matriz T e J, ela é precisamente essa integral aqui. Só que o S, I, S, J. E, portanto, a minha energia cinética total desse corpo, aqui eu tenho a matriz T, K embaixo, J em cima. Bom, o professor não devia dar a matriz de inércia? Vamos com calma. Agora eu vou escrever isso aqui em notação matricial novamente. Só para ficar mais claro o que significa essa expressão aqui. A maneira correta de se fazer um produto matricial é multiplicação de linhas por colunas. Então, olha aqui. Eu tenho um K com um K, maravilha. E eu tenho J com o J, mas aqui eu tenho o I com o I.
E a única coisa que está fora do lugar aqui são esses dois índices. Então eu devo trocar esses dois índices e, portanto, meu R ponto aqui é o transposto. Ó, agora tá certo, hein? R ponto transposto I, K, K, J, J, I. Aqui, linhas estão multiplicadas por colunas. Tá tudo bonitinho. Só que, bom, se aqui fosse um M, isso aqui seria uma matriz, né? Mas ele repete o I. Então esse cara aqui me dá a soma da diagonal desse produto, que é o que a gente chama de traço. Então essa energia cinética vai ser o traço, 1/2 do traço de R transposto, ponto, matriz T, matriz R. Essa é a energia cinética do meu sistema. Essa energia cinética, portanto, eu tenho uma energia cinética de translação do corpo rígido. A energia cinética de translação vai ser igual à energia cinética do pivô, que é o equivalente à energia cinética do centro de massa. E eu tenho a energia cinética de rotação, que é essa aqui que nós vamos trabalhar. A energia cinética de rotação é definida como o meio do traço de R ponto transposto, segundo momento de massa, R ponto. E sobre a energia potencial? Como é que nós vamos ver a energia potencial? A energia potencial eu vou supor que é uma função escalar. Portanto, em cada ponto do corpo, ou seja, a energia potencial de um ponto X do corpo rígido, ele tem que ser uma função do módulo de x' ao quadrado. Então, na prática, o que eu vou supor é que eu posso pegar a energia potencial em cada ponto do corpo rígido, somar em todo o volume, portanto, obter uma energia potencial total do sistema. Bom, essa conta eu não vou fazer, mas envolve a gente voltar a analisar a expressão desse tipo aqui, que nós já vimos que pode ser separada, né, numa parte do centro de massa do sistema, ou numa parte que envolve o movimento do pivô, e numa parte que envolve o movimento relativo de cada ponto com relação ao pivô. E assim como a energia cinética a gente conseguiu separar numa energia cinética de translação mais uma energia cinética de rotação, numa energia cinética de translação, que está aqui, mais uma energia cinética de rotação, eu também vou supor que eu consigo separar o potencial num potencial que só depende de R, ou seja, da origem do sistema S', mais uma energia potencial que depende de R grande. Esse R grande agora é a matriz de rotação, ou seja, esse cara aqui ele vai depender de X e, portanto, de S. E, portanto, com a energia cinética e a energia potencial, eu escrevo a lagrangiana. Também a lagrangiana ela vai ser igual à energia cinética, que é esse termo, menos a energia potencial, que é o U de R, menos U da matriz de rotação. Então eu também separo minha lagrangiana numa lagrangiana de translação mais uma lagrangiana de rotação, que eu vou chamar L de R, e aqui o L de R pequeno, simplesmente. Bom, a lagrangiana de translações, a lagrangiana translacional, ela tem equações de Euler-Lagrange independentes da lagrangiana rotacional, porque a lagrangiana é aditiva. E cada grau de liberdade é diferente. Portanto, aqui eu tenho que analisar quais são os graus de liberdade dessa lagrangiana que vão formar o meu espaço de configuração. O que eu tenho? Eu tenho uma parte que depende da localização do centro de massa. Então, os meus Qs, eles vão ser o seguinte conjunto: R1, R2, R3, que é a localização do pivô, que pode ser o centro de massa do sistema. E eu vou ter os parâmetros que parametrizam a minha matriz de rotação R, que no geral são 3 ângulos. Eu vou chamar de alfa, por enquanto, beta
e gama. Então esses são os graus de liberdade do meu espaço de configuração. E aí eu tenho as equações de Euler-Lagrange para R e eu tenho as equações de Euler-Lagrange para a parte angular do meu sistema. Então meu espaço de configuração, ele é um produto direto do espaço euclidiano tridimensional, R3, R1, R2, R3 é a localização do pivô do meu sistema. E aqui eu tenho um produto direto com um espaço de todas as matrizes ortogonais de determinante 1, 3×3. Esse espaço é chamado de Special Orthogonal Group em 3 dimensões, que é o SO3. E o que isso significa diretamente? Que cada configuração que eu tenho para o meu pivô, ou seja, cada posição do meu pivô com relação ao tempo, eu tenho 3 ângulos que descrevem a posição do meu corpo rígido com relação a uma orientação inicial, né? É isso que significa. E aí nós vamos, claro, como a gente consegue separar R3 de SO3, o R3 vai depender da força externa, né? A gente vai trabalhar apenas com a lagrangiana de rotação, ou a lagrangiana de rotações, que é o L de R, que aqui no caso é igual a meio do traço de R ponto transposto, T, R ponto, menos U de R. Só que essa lagrangiana aqui ela não está completa. A razão é que eu tenho um vínculo, eu tenho um conjunto de vínculos em R. Lembra que primeiro, R é uma matriz ortogonal, portanto eu tenho R transposto R igual a 1. E eu sei que uma matriz ortogonal 3×3 ela tem um total de 3 entradas independentes. Então eu tenho um vínculo aqui de ortogonalidade, tá certo? Qual que é esse vínculo de ortogonalidade? O vínculo é o seguinte: R transposto R igual a 1. Portanto, eu tenho que R transposto componente I, J, R, componente J, K, é igual a delta de I. E aí eu vou inserir essas condições de ortogonalidade na lagrangiana através de multiplicadores de Lagrange. Eu vou definir multiplicadores de Lagrange como esses senhores lambda e J. Ou seja, para cada vínculo de ortogonalidade, aqui eu vou ter um multiplicador de Lagrange diferente. E aqui eu vou supor que esses multiplicadores de Lagrange são simétricos. Eu vou chamar o vínculo de I e J, que é igual, precisamente. Agora eu vou colocar o I aqui embaixo, certo? E não é J, aqui vai ser K, menos delta IK, igual a 0. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa lagrangiana e vou colocar um multiplicador de Lagrange, lambda J, e vou colocar esse cara como covariante, trocar por K e K aqui embaixo. Esses multiplicadores de Lagrange vão me garantir que o R é ortogonal, né, e que esse vínculo é simétrico em I, em K. Então eu vou substituir esses caras aqui. Pronto. Maravilha. Bom, esse cara é uma representação de uma matriz também, né? Eu vou colocar ele aqui no meio. Por quê? Porque eu tenho aqui, olha só. Aqui tá todo mundo bagunçado. Eu não tenho linhas com colunas, tá vendo? Aqui eu tenho esse J com esse J, esse K com esse K. Então a ordem da multiplicação matricial não está correta. Em componentes posso escrever em qualquer ordem, mas agora eu quero escrever em termos matriciais. Então já não posso escrever em qualquer ordem. Então aqui eu vou supor que essa matriz aqui vai primeiro. Como essa é uma matriz transposta, isso também é igual a matriz JI. Então eu troquei linha por coluna, tirei a transposição. Tá maravilha. E agora eu tenho aqui um JI e K, tá beleza. E aqui eu tenho um K com um K aqui. Então eu vou pegar esse K e vou trazer para cá. Vou trocar J por K horizontalmente. E aqui, no caso, virou uma matriz transposta. Aqui tá certo. JI, I com I, K com K, na ordem correta. E aqui tá
uma soma em J no final. Isso me dá um traço. E esse cara aqui, ΔKI, é lambda II. Esse termo aqui é o traço de R lambda R transposto. E esse cara aqui é o traço de lambda, que eu vou colocar aqui dentro, porque o traço da soma é a soma dos traços. E aqui, lambda é a matriz de componentes lambda e J. Então, a lagrangiana completa de rotação que nós vamos utilizar é essa aqui, em que o R é uma matriz que depende de 3 ângulos: alfa, beta e gama. E aí depende de como é que eu vou representar essa matriz. Bom, pessoal, é sábio que eu deixe o resto do desenvolvimento para o próximo vídeo. Nesse vídeo a gente deduziu a lagrangiana mais geral possível de um corpo rígido. Nos próximos vídeos o que eu vou fazer é relacionar esses objetos que nós desenvolvemos hoje com os que você já conhece, matriz de inércia, velocidade de rotação, por exemplo, certo? Então, vamos deixar para a próxima. Bons estudos e até o próximo vídeo.